Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a reserva de emergência. Já fala aqui comigo nos comentários se você já possui a sua reserva de emergência, se você não faz ideia para que serve, mas já me fala aqui nos comentários, tá bom? Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Nicole Gomes e nesse canal a gente vai falar sobre educação financeira. Tudo que envolve a nossa área de finanças. Especificamente no vídeo de hoje vamos falar sobre a reserva de emergência. Imagina que você perdeu o emprego ou seu filho ficou doente, o gás acabou. Será que hoje, se isso acontecesse hoje, nesse exato momento, você estaria preparado para esse imprevisto? E é exatamente isso que a gente leva em conta quando a gente fala sobre reserva de emergência. É justamente você não precisar recorrer a cartão de crédito ou a pegar emprestado com algum vizinho quando uma emergência do nada acontece com você. É literalmente você estar preparado para os imprevistos. E hoje eu vou te mostrar por que a reserva de emergência é o primeiro passo para você sair das suas dívidas ou simplesmente nem entrar nelas e ter paz financeira, conseguir dormir em paz à noite. Vamos lá. A reserva de emergência nada mais é do que você ter dinheiro guardado. Como eu citei, um imprevisto de um gás, de um filho que ficou doente, até mesmo você ficar desempregado. E esse valor, ele tem que estar disponível para você em fácil acesso de resgate. Então a gente não vai entrar em questões de ações, criptomoedas, além de que eu vou trazer isso para vocês no vídeo sobre investimento, tá? Mas sobre a reserva de emergência precisa ser algo estável. E uma frase que eu achei bem interessante que fala que a reserva de emergência é como se fosse um paraquedas financeiro, que se der ruim no meio do caminho, você não cai. Então eu achei bem interessante porque é exatamente sobre isso que fala a reserva de emergência, né? É algo para você não ficar de mãos atadas. Por que é tão importante a reserva de emergência? Porque imprevistos acontecem e custam caro. Quando seu carro quebra do nada, sua moto dá ruim do nada, sempre é algo que fica caro. E às vezes você pensa assim, nossa, se eu tivesse dinheiro guardado, talvez nem desse tão caro assim. Mas aí quando acontece e você não está preparado, é algo que te custa muito caro. O que acontece? Quando você não tem essa reserva de emergência, você acaba tendo que recorrer a crédito de emergência. Ou seja, empréstimo, cartão de crédito com juros altíssimos, ou ter que pegar dinheiro emprestado com alguém, que é algo horrível, horrível, horrível. Então, a reserva de emergência, ela te resguarda de todas essas situações. Como você vai usar essa reserva de emergência? Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha R$1.000 guardado. Você tenha R$1.000 guardado e aí, por um acaso, seu carro deu problema e você vai precisar usar a sua reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência é para ser usada em imprevisto e não em situações que estavam previstas, tá, gente? Então, é algo que realmente, vou dar um exemplo de hoje. Hoje meu filho não acordou bem. Então, foi um imprevisto, entende? Porque não estava previsto, né? Algo que ele já estava doente. Então, exatamente nessa situação que você vai usar a reserva de emergência, uma situação que não estava prevista. E aí, vamos supor, você tem lá R$1.000 guardado e você precisou pegar 500 porque o seu carro quebrou. Como é que fica esses 500 que você pegou da sua reserva? Você vai pagar ele. Por quê? Nessa emergência, se você não tivesse a sua reserva, você não teria que pegar emprestado um cartão de crédito, ou até mesmo usar o seu próprio cartão de crédito, ou pegar um empréstimo, ou pegar emprestado com alguém, mas de qualquer forma você não teria que pagar essa pessoa. Então, dessa mesma forma, você vai se pagar a sua reserva de emergência. Nem que você pague em 2 vezes, mas você precisa colocar de volta aquele valor para uma futura emergência. Não é algo que você juntou R$1.000, precisou tirar 200, precisou tirar 300, 500, no fim você ficou sem reserva nenhuma e não colocou no lugar. Entende? É algo que você tirou, você precisa colocar no lugar. Você precisa ter essa disciplina para a saúde financeira da sua reserva. Então, vamos supor que no mês eu precisei tirar ali R$100 para uma emergência.
final do mês, quando eu receber, eu tenho que ir lá e colocar os meus R$ 100 que eu já peguei emprestado, lembrando, mais o valor que eu já teria que guardar, entende? Então, nem que você coloque R$ 50 a mais naquele mês, porém, é necessário você colocar de volta aquilo que você pegou. Nem que você coloque em 2 vezes, não importa, mas você precisa colocar de volta. Senão, futuramente, como é que você vai ter a sua reserva de novo ali disponível para você? Entende? E uma outra situação também que é muito interessante para sua disciplina financeira é, por exemplo, eu uso o Investidor 10 para poder analisar toda a minha finança, tudo que eu investi, tudo que eu tenho guardado. Então é legal também, desde o momento em que você pegou esse valor emprestado contigo mesmo, você também colocar um valor a mais, como se fosse uns jurozinhos, entende? Por quê? Eu já vou chegar mais nesse momento aí, que a gente vai falar onde a gente vai guardar o dinheiro, porém, esse dinheiro ele não vai ficar em poupança, não vai ficar no saldo da sua conta, também não vai ficar embaixo do seu colchão. Ele vai ficar em um lugar onde ele esteja rendendo. Então, desde o momento em que você tira o dinheiro dali, você entende que você está perdendo um pequeno jurozinhos diário ali, que poderia estar rendendo mais dinheiro para você. Então, é legal você colocar tanto o valor que você pegou emprestado, tanto o valor que você já teria que colocar ali dentro daquele mês, e mais um valorzinho a mais, como se fosse esse resguardo dos juros que você perdeu ao longo dos dias que você retirou esse dinheiro, entendeu? Você coloque ali, dependendo do valor, é claro, R$ 10 a mais de juros, entende? Mas é algo para te resguardar ali daqueles dias. Outra coisa, você evita endividamento. Por quê? Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, por que as pessoas andam tão endividadas, mas essa é uma das questões, porque não tem uma reserva de emergência. Então, quando acontece uma emergência, ela precisa pegar um empréstimo no banco que os juros é altíssimo, ou recorrer a cartão de crédito, que os juros, gente, do cartão de crédito em um ano, ele já chegou a ultrapassar 400% ao ano de juros, ou seja, vira uma bola de neve. Então, quando você tem a sua reserva, você se resguarda dessas situações e você evita o endividamento. E você chega lá no banco precisando de um empréstimo. Aí a taxa de juros está super alta. Só que naquele momento você está precisando, porque você está em uma emergência. Então você acaba aceitando qualquer situação, qualquer juros ali. E é nessa que vira uma bola de neve, porque você não analisa nada e começa a ficar endividado. E aí no fim, vamos supor, você precisava de 100, você vai pagar quase 400. Entende como não vale a pena, como é importante você ter ali a sua reserva de emergência para você não entrar nessas situações que te dá tranquilidade e paz. Não tem nada que te dê mais paz do que você deitar a sua cabeça no travesseiro sabendo que você não tem dívida, sabendo que se você for demitido hoje, você tem dinheiro para você cobrir as suas despesas mensais. Você pode, talvez, se você não estiver satisfeito, se retirar, parar de trabalhar naquele emprego que talvez você não goste, mas tudo isso só pode acontecer se você tiver uma reserva de emergência. Tem um cara que eu admiro muito, o Diego, ele tem canal aqui no YouTube. Inclusive, eu aprendi a investir na prática com ele. E ele conta, né, a história dele, como que ele largou o emprego dele para focar somente no YouTube. E é impressionante que ele fala como a reserva de emergência foi crucial para ele poder tomar essa decisão. Como a reserva de emergência foi o que fez ele ficar em paz para tomar aquela decisão. Ou seja, ele queria sair do emprego dele que ele não estava satisfeito para se dedicar a algo que ele gosta, que é gravar vídeo. Ele tinha a reserva de emergência, ele se organizou, ele criou aquela reserva assim, o suficiente para pagar ali as despesas mensais dele, até ele conseguir se firmar no YouTube. Então, assim, a reserva de emergência, ela faz você ter oportunidades que normalmente você não teria, entende? Por medo. Então, a reserva, ela te dá paz e te dá tranquilidade de você tomar novas decisões e ficar em paz se qualquer imprevisto acontecer. Outro ponto. Quanto eu devo guardar? A gente escuta bastante, né? E não é mentira que a reserva de emergência, ela tem que ser o ideal para você sustentar alguns meses da sua vida. Vamos usar a questão do desemprego, né? Então, o ideal seria você ter ali 3, 6 meses de reserva para você manter a sua vida normalmente em 6 meses, que seria, sei lá, o tempo de você conseguir, por exemplo, outro emprego.
Porém, vou abrir aqui um parênteses comece pequeno. Porque se você entrar nessa questão de, quando eu receber tal dinheiro, eu vou lá e vou guardar 3 mil reais. Isso não vai acontecer. Porque não é sobre a quantidade que você guarda, é sobre a mentalidade que você está tendo. Então, se você cria o hábito de guardar 50, 100, 50, 100, 200, automaticamente você vai sentir de ir aumentando. Não, esse mês eu consigo economizar mais 100, então eu vou colocar 300. Não, esse mês eu realmente preciso comprar aqui algumas coisas necessárias, então eu só vou conseguir colocar 100. O importante é você entender que você não está numa corrida com um além. Você está numa corrida contigo mesmo. O importante é você olhar para um ano atrás e você ver que você evoluiu financeiramente. Você vê que você focou ali nos seus objetivos e você conseguiu. Você olhar assim, nossa, um ano atrás eu não conseguiria guardar nem 100 reais. Eu não tinha nem 100 reais guardado. Hoje eu já tenho 500. Entende? É você ver essa evolução em ti mesmo. E não em outras pessoas ou fazer o que as outras pessoas estão mandando você fazer. O importante é você começar a guardar o dinheiro. Então, quanto na verdade, não importa tanto. O que importa é você começar hoje. Se você tem 10 reais, se você tem 30 reais, guarda esses 30 reais. Entende? Já vai começando a se educar financeiramente. Onde guardar esse dinheiro? Como eu falei no comecinho do vídeo, esse dinheiro ele precisa estar em um lugar onde você consegue fazer um resgate imediato, a qualquer hora do momento, a qualquer hora do dia. Por quê? Foi como a gente falou, é a emergência. A emergência, ela não escolhe a hora que ela vai bater na sua porta. Então, a emergência pode acontecer de madrugada, pode acontecer num domingo, pode acontecer num sábado. Então, a reserva, ela precisa estar disponível 24 horas em todos os dias, úteis ou não úteis. Então, Nicole, eu uso a caixinha da Nubank. A primeira caixinha da Nubank, ela é reserva de emergência, então ela é resgate imediato. As outras, conforme você vai fazendo, até um dia útil para poder cair na sua conta. Então, Nicole, uso a caixinha da Nubank para poder guardar a minha reserva de emergência. Na verdade, eu faço o meu investimento pela Nubank. Então, eu só uso o Itaú e uso a Nubank, tá bom? Rende 100% do CDI, então todos os dias vai estar ali rendendo o seu dinheiro, não somente guardado como reserva, mas também vai estar rendendo. Também o Banco Inter, Porquinho, tem PicPay, né? A maioria desses bancos hoje em dia, né, virtuais, tem resgate imediato. Como começar a guardar, fazer a sua reserva hoje? Cortando gastos desnecessários. iFood, talvez você gaste um valor enorme com iFood, com delivery, com Zé, com não sei o que. E às vezes é um valor que você poderia estar economizando. Não tô dizendo, igual, gente, abre parênteses, tenha maturidade para compreender o que eu estou dizendo. Não tô dizendo que você vai parar de lanchar final de semana, nada disso. Mas se você está em fase de começar a criar sua reserva de emergência, de começar a criar essa disciplina, guarde. Se você é uma pessoa que você ganha 1.500, tenta guardar 100 reais todo mês. Se você ganha 3 mil, tenta guardar 300 reais. Sabe? Vai fazendo essa disciplina, corta gastos desnecessários. Não precisa você ter Globoplay, Netflix, Amazon, Disney Plus, várias assinaturas, sabe? Então, corta esses tipos de gastos. E você fazer lanche todo final de semana não é errado. Não é algo que vai te destruir. Porém, é muito vergonhoso você ser aquele tipo de pessoa que você gasta dinheiro com coisas fúteis. E aí o seu gás do nada acaba e você tem que pedir dinheiro emprestado, sendo que ontem você estava postando foto comendo uma pizza. Tá entendendo? Mas eu comprei no cartão ou no dinheiro. Não importa, mas você poderia hoje usar para utilizar para comprar o seu gás. Tá entendendo, gente? Então, assim, evite esse tipo de coisa. A reserva de emergência é justamente para você evitar esse tipo de coisa, porque é muito feio. Gente, vocês não têm noção de como é feio. E as pessoas comentam. Nossa, fulano tava comendo pizza ontem e hoje tá pedindo dinheiro emprestado pra comprar o gás que acabou. Meu Deus, por que não guardou por que não guardou 50 reais pra comprar o gás? Por que não guardou 100 reais? Entende? Então isso te resguarda dessas situações. A assinatura, como eu falei, é a mesma coisa. Não precisa ser 500 assinaturas, ainda mais hoje em dia. Eu, por exemplo, tenho uma assinatura que eu vi aqui, é 30 reais.
E tem tudo que tem na Netflix, na Globoplay, na Disney, tudo. É tudo em um só. Ou seja, pra que eu vou pagar 20 de uma, 30 de outra, 40 de outra, 20 de outra, se eu posso ser tudo em uma só? Entende? É você pesquisar, é você economizar. E esse dinheiro que você iria gastar com esse tipo de coisa, você começar a criar a sua reserva de emergência. E outra coisa bem interessante também para você começar a sua reserva de emergência é você fazer uma meta realista, tá? Não vai de, eu vou até o final do ano, eu vou ter 50 mil. Meu irmão, realista, tá? Realista. Seja humilde. Em 2 meses, eu quero ter pelo menos R$500 guardado. Em 3 meses, eu quero ter R$500 guardado. Crie uma meta e seja realista com a sua meta e com a sua realidade, tá bom? Eu vou gravar um vídeo falando só sobre metas financeiras, objetivos financeiros. Então a gente vai se aprofundar. A gente vai se aprofundar mais nesse. É você ter essa reserva em uma conta separada da que você usa pro dia a dia. Então, por exemplo, como eu citei, eu uso a caixinha da Nubank para reserva, porém eu uso o Itaú pro meu dia a dia. Então eu não fico o tempo inteiro olhando ali a minha reserva de emergência, eu não fico o tempo inteiro tirando e botando. Entende? É só realmente para emergência. Então é muito importante você ter também isso, essa questão de separar o dinheiro da sua renda. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me organizei para poder fazer esse vídeo para vocês. Eu fiz questão de pesquisar, eu fiz questão de colocar um conteúdo bem edificante aqui para vocês. Lembrando, como eu falei no primeiro vídeo, gente, eu estou aqui falando para pessoas que querem aprender, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo, já se inscreve no canal, curte e comenta o que você achou, tá bom? Um beijo e até a próxima.